Segunda-feira, dia do seu direito. Doutora Emília Correia, vinhetinha no ar rapidinho, por favor, gente. E como sempre, combinandinhos de preto. All black, aí ó. Olha só. Os dois de preto. É mesmo, tá vendo? Só no estilo. Só no estilo. Só no style. Doutora, vamos lá para a primeira pergunta. E a então? Juju? A Juju, caprichou, Juju? Tudo certo? Não, Cadê com você aí, você chique aí. Ela disse que está maravilhosa. Black and white. Meu Deus. É uma pontinha de cor no sapato, como é que é? Alguma coisa assim, não sei o que ela falou. Escarpanzinho, mas Já ficou pensou? lindo. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu vou traduzindo. Ficou bem, né, Juju? Ela é uma figura. O nosso Ronaldo Esper, que maravilha. Eliana Martins Aracaju. Doutora, sou mãe separada, o pai do meu filho não tem condições de pagar uma pensão. Em quais circunstâncias o avô deve pagar a pensão alimentícia? Eliana. Eliana, boa tarde todo mundo. Essa é uma pergunta bem interessante. Em primeiro lugar, a obrigação sempre é do pai e da mãe, né, com relação à pensão alimentícia dos filhos. Em situação excepcional, quando esse pai ou essa mãe não tem a menor condição de fazer isso, a lei recomenda e impõe que sejam os avós. Mas não só necessariamente os avós, né? Porque os avós muitas vezes já estão com o orçamento apertado, pode ir para os tios também, pode ser algo complementar, mas certamente quando isso acontece, vai para os avós, podendo alcançar os tios. Agora, somente em situação excepcional, porque a obrigação é do pai e da mãe. É uma ótima obrigação, diga-se de passagem, porque é necessária, né, doutor? Lógico. Não tem discussão. É. Saulo Félix Aracaju, estou sem sinal de telefone há uma semana, estou sofrendo muito prejuízo. Meu trabalho depende do telefone. Posso entrar com uma ação? Saulo? Olha, Saulo, direito do consumidor aí, certamente tem contrato, certamente tem tudo direitinho, e já tem muito tempo que você está nessa situação como você coloca. O que é que cabe aí? Devidamente comprovado, logicamente, dê uma olhadinha no seu contrato, como é que foi, se existe alguma previsão disso. Independente disso, cabe ação de indenização por danos morais, porque a pessoa precisa disso para trabalhar, senão ela deixa de trabalhar, ela deixa de ganhar, deixa de manter a sua empresa. Então é importante ver o caso a caso e cabe sim uma ação de indenização por danos morais aí, com certeza. Empresa de telefonia celular nesse país, doutor... Tá muito complicado, né, Serginho? Como diz o outro, tá amarrado, muito complicado. Viu? Que porcaria. Luara Santos Socorro, meu companheiro não era casado comigo e faleceu recentemente. Ele era aposentado e provedor da família. Como saber se eu tenho direito à pensão por morte, doutor? Pronto, Luara. Olhe, muita gente, às vezes, vive em união estável. Não estava casado no civil, mas vivia em união estável, tinha família e tal. É só comprovar essa união estável e, logicamente, você vai ter direito, através do INSS, de receber essa pensão por morte. Eu recomendo que procure a Defensoria Pública ou um advogado para entrar com uma ação, exatamente para confirmar aquela união, através de documentos. Muitas vezes a pessoa coloca aquela pessoa como dependente de plano de saúde, mora junto, tem coisas que compartilham e demonstram isso, filhos... Não, mas não necessariamente não precisa ter filhos. Isso comprova a união estável. O juiz decretando isso é uma coisa simples. Você certamente vai ter direito a ter essa pensão por morte. Maravilha, doutora. Vamos para a próxima pergunta. Atenção, Marcos José Porto Dantas. Doutora, aluguei uma casa e todo começo do ano tem o IPTU, mas eu não sei quem deve pagar o IPTU, se é o locador ou o locatário. Agora observa, doutora Emília, que são muitas pessoas com a mesma dúvida o tempo todo. Verdade. Marcos, como o Serginho falou, muita gente tem essa dúvida e essa dúvida vive se repetindo. Veja, a obrigação legal, o que a lei diz é que a obrigação de pagar o IPTU é do proprietário e não do inquilino. E por que eu, inquilino, estou pagando? Porque certamente você consensuou, você acordou no contrato, repassando essa obrigação para você. E você concordando, aquilo ali vira lei entre as partes. Se não tiver no contrato, a obrigação é do proprietário. Se colocar no contrato de aluguel
o contrato locatário, né, o contrato de locação, melhor dizendo, desculpa, aí você passa a ter essa responsabilidade que em outro momento você também pode retirar conversando com ele ou encerrando o contrato quando chegar o momento. E na ânsia de querer alugar, na hora aí, da precisão, você acaba cedendo, deixa para lá, quando vê, já era. Já era. Tá vendo, doutora? Sem identificação, sem problema nenhum. Sou casada pelo regime de comunhão parcial há 10 anos. Estávamos casados e o pai dele faleceu, deixando uma casa onde fomos morar. Pouco tempo depois, ele permutou o imóvel por outro, onde moramos até hoje. Quero me separar. Terei direito a essa metade desse imóvel, doutora Emília? Olha, que coisa interessante, viu? Porque normalmente, por lei, o cônjuge, ou seja, você vai separar de alguém que recebeu uma herança. O seu marido recebeu uma herança, a esposa não tem direito. A esposa recebeu uma herança, porque recebeu dos pais, o esposo não tem direito. Mas, nesse caso, eu percebo o seguinte, houve uma permuta da casa que era de herança. Se adquiriu outra, então dessa outra aí, ela vai ter, com certeza, ela vai ter metade, vai ter direito à metade. Isso só precisa ficar muito claro e aí pronto. É desse jeito. Tudo esclarecido, tranquilo. É bom entender também bem como é a engrenagem da coisa. Sem identificação também, tranquilo. Sou divorciada, recebo a pensão do meu antigo cônjuge. Se eu me casar novamente, corro o risco de perder a pensão? Boa pergunta também. Olha, tem gente que... eu vou deduzir que isso aí pode ser uma pensão alimentícia. Se for pensão alimentícia, né, ela recebe do cônjuge, normalmente não existe mais essa obrigação na hora de uma separação, homens e mulheres são iguais perante a lei. É dito isso na Constituição. Então, o que é que significa isso? Bom, se a mulher estava recebendo uma pensão alimentícia daquele marido, por algum motivo, aí ela se casa de novo, ou se divorcia e casa, aí ela perde certamente essa pensão. Pensão alimentícia, que é diferente de uma pensão por morte, que é uma pensão previdenciária. Agora, a pensão alimentícia, se ela casar com outra pessoa depois de um divórcio, aquele ex-marido não tem mais essa obrigação. E só para concluir, uma coisa muito bonita. Eu, até em respeito aos meus cabelos brancos, eu tenho também muito respeito por você. O quanto é bonito isso, um homem maduro, um homem experiente, consciente, ele mede cada palavra dita, inclusive e principalmente, muito especialmente no que se refere à mulher. Meça cada palavra que você diz. Isso tem relação direta com a sua inteligência, com a sua integridade, com a sua ética e, acima de tudo, com o seu respeito. Principalmente nós homens experientes. Tem que ser assim. Serginho, muito obrigada. Sou sua admiradora, sou sua fã. E eu também. Tenho muito respeito do apresentador, do comunicador e da pessoa que se mostra assim. Maravilha. A Juju disse de nós dois. Querida, tchau, beijo. Tchau, só lembrando, Emília Correia Oficial. No Instagram, todo sábado tem Café com Emília, tirando dúvida direito. E amanhã tem podcast. Opa, sensacional. Olha, foi com o Serginho, veja lá, viu? Tá publicado. Lá. Na terça-feira passada foi com o Serginho e amanhã tem com o Raimundo Dória. Valeu, querida. Tchau, beijo. querido. Muito obrigado, tchau. querida.